E aí, meu povo, olha aqui de novo. Então, eu quero contar pra vocês como surgiu o projeto Movidos pela Graça. Vamos fazer uma retrospectiva aqui de tudo que rolou. Bom, ano passado, né, vamos dizer assim, o projeto Movidos pela Graça surgiu na minha mente, no meu coração e no coração de Deus principalmente. Deus falou comigo e disse: filha, por que você não monta um projeto de troca de leituras cristão? Eu não vou fazer, eu acho a ideia linda, a ideia maravilhosa, a ideia legal, eu sei como planejar tudo, mas eu não quero fazer. E eu disse a Deus isso. Aí Deus, né, continuou insistindo. E finalmente eu cedi. Eu disse: cansei de lutar contra o Espírito Santo, então eu cedi. Sentei e comecei a planejar o projeto Troca de Leituras Cristão. Então, eu planejei como seria a chamada, planejei quais as regras seriam, quais projetos rolariam durante o ano, como seria a estrutura, como funcionaria e tudo mais. Eu fui lá, né, e comecei a mandar mensagem e algumas meninas começaram a dizer pra mim que gostariam de participar. Só que o grupo ainda não estava formado, né, no WhatsApp. Não estava formado, então eu disse: eu vou formar esse grupo e vou esperar um pouquinho, né, até ter 2, 3 pessoas pra gente começar a participar e rolar o projeto. Então, aí eu coloquei, né, essas pessoas no grupo, me apresentei, disse como funcionaria, mandei as mensagens e disse que ia esperar mais pessoas começarem a entrar. Então, a gente criou, né, esse projeto e tudo mais, e a Madu começou a enviar também, pedindo que as pessoas começassem a participar e não sei o quê. E aí a gente viu uma grande oportunidade de levar Cristo para essas pessoas que estavam escrevendo livros, assim como ele estava aparecendo para nós. E a gente foi crescendo, a gente foi alcançando mais pessoas, a gente teve os cultos, né, quinta-feira, todo mundo estava gostando, estava tudo muito legal. Até que o Espírito Santo me chamou no canto e disse: filha, você vai tirar a troca de leituras do grupo. Aí eu prontamente rejeitei e disse: não vamos fazer isso. Por que, Deus? É porque o nome do grupo se chama Troca de Leituras Cristãs. Como o Senhor quer que eu tire a troca de leituras de dentro do grupo se o grupo se chama Troca de Leituras Cristãs? Faz sentido para o Senhor? Para mim não faz. E ele continuou falando até que, mais uma vez, eu desisti de lutar contra o Espírito Santo, assim como foi para criar o projeto. Eu desisti de lutar contra o Espírito Santo e disse: ok, vamos mudar. Então, aí eu mandei mensagem para os ADMs, que na época ainda era a Nath e a Madu. Mandei mensagem para eles e falei: olha, a gente vai trocar. A gente não vai se chamar mais Troca de Leituras Cristãos. O Espírito Santo quer que a gente faça assim, quer que a gente faça assado. A gente começou a trabalhar ali, então eu tinha que passar a mensagem para as meninas que estavam dentro do grupo, que eram por volta de 40 pessoas. E eu cheguei pra elas e disse: reunião urgente, vamos conversar aqui agora. Falei pra elas que a gente não ia ter mais troca de leituras e que a gente estava recebendo um chamado da parte de Deus para trabalhar de outra forma dentro do grupo, sem que o foco fosse a troca de leituras, mas que o foco fosse Cristo, né, basicamente. Então, as meninas que queriam ficar, começaram a ficar, as meninas que queriam sair, começaram a sair. A gente perdeu muita gente que a gente estava tão acostumado, né, com vínculos ali de amizade grande e forte, mas Deus queria que algumas ficassem e algumas ficaram. Daí a gente começou a estruturar o projeto com setores e eu mandei para elas como os setores seriam, quem que queria trabalhar com o quê. A gente tem diversos setores no projeto hoje funcionando. Então, essas meninas que são ADMs, né, eram no passado ADMs, eram os ADMs que ficaram depois de tudo isso que rolou. Então elas estavam dispostas, então eu disse: vocês estão dispostas? Então vocês vão ser líderes agora. Meninas que nunca foram líderes em local nenhum, em momento nenhum da vida delas, estavam sendo líderes naquele momento ali. Mesmo que não tivessem a oportunidade na sua igreja local, eu disse: vocês vão ter a oportunidade de ser líderes aqui. Então elas começaram a ser líderes, e ali de cada um com o seu projeto, cada um com o seu setor, dentro do projeto ali. Interessante falar sobre o nome do projeto. Eu comecei a conversar com a Karen Book, sim, a Karen, nossa Karen, que está no projeto, ela está um pouco subidinha e tudo mais, mas ela foi muito importante para o nome do projeto. Eu comecei a pensar e eu disse: meu Deus, qual vai ser o nome disso agora? Porque não pode mais ser Troca de Leituras Cristão, porque não existe mais troca de leitura. Qual o nome que a gente vai colocar?
Então a Karen começou a me falar uns negócios de hebraico, de falar pra mim, nananana. Daí a gente foi tentando pensar nos nomes do projeto, do nada o Espírito Santo falou, movidos pela graça. Aí eu falei, Karen, cara, eu já sei qual vai ser o nome. E aí eu falei, Karen, eu tenho 2 nomes aqui que eu acho muito legal. Por quê? Olha o porquê do nome Movidos pela Graça. Aí eu falei assim, Karen, nós estávamos em troca de leituras, certo? Troca de leituras cristãs. Hoje, nós estamos sendo movidos por Cristo, através de sua graça, para levar graça para outras pessoas. Só que nós também fomos unidas de alguma forma miraculosa, porque se as meninas começarem a contar para vocês como foi que elas descobriram que o projeto existe e qual momento da vida isso aconteceu, gente, é surreal. Tem testemunhos de meninas que estavam no quarto chorando de madrugada e quando elas terminaram de orar, elas levantaram e eu mandei mensagem na hora para elas. A pessoa tinha acabado de fazer uma oração dizendo, Senhor, eu não sei mais o que eu vou fazer da minha vida, só me ajuda, só me manda um sinal. E o sinal era o Movidos pela Graça. Mas enfim, aí eu disse pra ela que a gente também foi unida, né? Nós somos unidas por Cristo de uma forma surreal, de um jeito diferente, de um jeito legal e incrível. E aconteceu que eu disse, eu tenho 2 nomes. Então a gente tem o Unidos pela Graça, que somos nós, né? ADMs dos setores agora e tudo mais. Nós temos o Movidos pela Graça. Essa aqui a gente tinha que decidir qual dos 2 nomes e a gente acabou escolhendo os 2 nomes. Então vocês conhecem a gente como Movidos pela Graça, as outras meninas que são novas conhecem Movidos pela Graça, mas nós temos um pequeno grupo ali, grudadinhos, que foi o primeiro grupo que nós criamos, inclusive, né? E aí, esse nome é Unidos pela Graça, é muito lindo. Mas enfim, aí a gente começou a mudar o projeto, mudamos, criamos nome, e aí eu disse, gente, a gente vai alcançar mais pessoas através de outras coisas. Então a gente começou a ter diretores de mídia, a gente não tinha, a gente começou a ter. Essas diretoras de mídia foram no início a Alicia e a Maria Eduarda, como a gente chama de Mari. Então elas duas começaram a estruturar ali as mídias, então a mídia que você vê hoje, o YouTube que você vê hoje, o Instagram que você vê, né, lá, e as coisas que são postadas foram planejadas pelas duas. Isso é muito incrível. Olha a capacidade que essas pessoas têm e a capacidade que Deus dotou elas. Então a gente tem setores nos projetos, dentro do projeto Movidos pela Graça, que são setores muito interessantes, onde as meninas podem liderar, onde as meninas podem desenvolver dons, desenvolver talentos, aprender mais com Cristo. A gente tem os cultos, a gente tem os projetos mensalmente, né? Todo mês a gente tem um projeto. Tem um projeto que vai surgindo assim do nada, que o Espírito Santo vai dizendo, você vai fazer isso, e a gente faz. Tem os projetos que as meninas vão dizendo, né? Enfim, hoje vocês conhecem que é Movidos pela Graça, graças a Cristo, porque Ele realmente disse pra gente que a gente ia ter uma missão, e a nossa missão era diferente da que a gente tinha no Troca de Leituras. Mas no dia 17 de novembro de 2020 eu criei o grupo e ele está lá até hoje, criado. Não se chama mais Troca de Leituras Cristãs, mas se chama Movidos pela Graça. Enfim, esse é o Movidos pela Graça que vocês conhecem do lado de fora, né? Vocês veem um canal no YouTube, vocês veem no Instagram, vocês veem no Wattpad, a gente funcionando e tudo mais. Mas é uma forma de mostrar pra vocês um pouquinho de quem nós somos. E eu vou deixar aqui nos créditos, no próximo momento, o dia exato que a gente trocou, que a gente inaugurou o Movidos pela Graça. Então a gente criou o grupo que era um pouco privado, né, para só escritores, e a gente abriu para quem não é escritor também, uma das grandes mudanças que aconteceram. Essas meninas estavam lá super animadas, super felizes que a gente ia lançar a nossa vinhetinha, a vinheta que você assiste. Então a gente assistiu o primeiro e daí a gente viu e foi uma coisa muito incrível, muito linda, muito maravilhosa. A gente começou a adicionar várias meninas dentro do grupo, fazer amizades. Foi lindo! Eu vou mostrar pra vocês aqui só uma pequena partezinha, né, da nossa vinhetinha, que a gente tava super feliz lá contando os segundos pra começar a vinheta, que era uma forma de mostrar que sim, a gente estava sendo movidos pela graça. Obrigada por ouvir a nossa história por alguns minutos. Fiquem com o resto do programa. Beijos! Tá começando!